Pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui do Intense Ensino e hoje a gente vai falar sobre o princípio de Pascal. Pascal foi um grande cientista e ele, em seus trabalhos, ele determinou sobre o equilíbrio dos líquidos e enunciou o seguinte princípio, que uma pressão externa aplicada a um fluido dentro de um recipiente se transmite sem diminuição a todo o fluido e às paredes do recipiente. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, nesse desenho que eu fiz aqui, um fluido, né, uma água, por exemplo, numa caixa d'água, eu tenho um embolo aqui e a partir daí eu aplicando uma força transmite ao fluido uma pressão. E assim essa pressão ela vai sendo dissipada pela parede dos recipientes, ok? Então aqui tem a representação, a variação da pressão é igual a força dividido pela área, né, toda essa região aqui. Vamos continuar aqui para a gente falar sobre mecanismos hidráulicos, que ou seja, tudo que a gente for tratar nesta aula está relacionado ao princípio de Pascal. Okay? Vamos lá. Mecanismos hidráulicos. Vamos analisar o seguinte, a gente tem aqui, né, não sei como que eu posso chamar isso daqui, né? Vamos chamar nesse tubo aqui, né? Chamar esse tubo. Vamos lá, o que acontece? Tem uma força F1, depois tem uma força F2 e aqui eu tenho um líquido, tá bom? Nessa região aqui eu tenho um líquido. Aqui, tudo aqui isso aqui é um líquido, ok? Como estou representando aqui. Ou seja, depois eu tenho um líquido aqui, na segunda parte. Então fica mais fácil. E aqui também, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Presta atenção que esta aula eu vou falar mais do que desenhar e explicar, porque é uma questão mais conceitual, ok? Chega mais. Seguinte, a gente tem um líquido que ele está dentro de um tubo de secção variável, como está acontecendo aqui. E tendo um embolo de área A1. Então a gente tem esse embolo aqui, e esse embolo ele tem área A1. Ou seja, uma área A1. Aqui, que eu estou desenhando aqui. O que acontece? E um embolo de área 2, que é o A2 aqui. Quando a gente aplica ao embolo da esquerda uma força de intensidade F1, como está representado aqui, a gente está transmitindo ao líquido uma pressão que se transmite sem diminuição a todo o fluido, inclusive ao embolo da direita, no caso, que de modo que sobre este aparece uma força, né, uma intensidade F2. Isso estou explicando em relação a essa primeira imagem aqui, o primeiro desenho. E como a pressão deve ser a mesma nos dois embolos, devemos ter a seguinte relação. Eu vou colocar aqui em rosa, aqui, ó, a pressão vai ser igual a F1, A1 vai ser igual a F2 dividido por A2. Essa aqui é a nossa primeira equação. Sendo assim que a gente pode perceber que, né, o A2 ele é maior que o A1, né? Então o A2 ele é maior que o A1. Pela equação, acima a gente pode concluir, no caso, que F2 é maior que F1. Assim, quando a gente aplica uma força de pequena intensidade, a gente pode obter uma força de grande intensidade. Enquanto o embolo da esquerda faz um percurso x1, nesse caso aqui, né, o A1, no A1 aqui no caso, o da direita ele faz um percurso x2, na hora que a gente aplica essa força, né, como que está acontecendo. Só que é o seguinte, o líquido ele é incompreensível. E é desta forma, os volumes, o V1 no caso, e aqui eu chamo de V2, né, nesse ponto aqui, o que acontece? Eles devem ser iguais, ou seja, o que acontece? Vamos lá, V1 igual a A1 vezes X1, V2 igual a A2 vezes X2. A gente pode fazer a relação aqui, que V1 é igual a V2, beleza? E acontece, continuando aqui embaixo, a partir daí a gente tem que A1, no caso a gente iguala, né? Então A1 é vezes X1, que vai ser igual a A2 X2. Isso aqui é a nossa equação 2. No caso aqui a gente multiplica a equação 1 e 2. Então se a gente faz uma multiplicação, vou colocar aqui, multiplicação
a gente faz uma multiplicação de 1 e 2, a gente tem que F1, vou dividir por A1, vezes A1 x1 é igual a F2 dividido por A2, que tudo isso que multiplica A2 vezes x2. Isso daqui vai ter essa relação que vai ser F1 vezes x1 igual a F2 x2. Beleza? Então esse aqui que é o conceito que a gente está tratando sobre o nosso estudo aqui. E aí o que acontece? Perceba que o nosso F1 e x1 aqui, que a gente está tratando aqui, o que acontece? Tem uma questão aqui. Ele é o trabalho realizado pela força da intensidade F1, beleza? E o F2 aqui e o x2 é o trabalho realizado pela força da intensidade F2, como está representado mesmo na imagem. Então, o que a gente conclui nessa questão aqui? Que os trabalhos eles são iguais. Isso significa que o mecanismo hidráulico, como está representado aqui, ele multiplica a força, mas não a energia, ok? É isso que é importante a gente ressaltar aqui nesta questão. Vamos lá, vamos continuar agora. A gente vai falar sobre um tema bem interessante, que você já deve ter ouvido isso, eu falei um pouco na aula anterior, que é o conceito de pressão atmosférica. O que acontece aqui? Vamos lá. Eu deixei aqui um textinho que fala o seguinte: a gente define que uma atmosfera é um atm, e como a pressão equivalente à exercida por uma coluna de mercúrio de altura 76 cm, temperatura de 0 graus Celsius, no local em que a gravidade é normal. Então, esse aqui é a definição de um ATM relacionado à coluna de mercúrio. Ué, mas o que tem a ver isso que eu estou falando aqui? Vamos lá. Vou explicar o porquê disso daqui. A questão do estudo da pressão atmosférica ele foi muito desenvolvido pelo matemático e físico italiano Evangelista Torricelli, que a gente viu isso lá no nosso curso de mecânica, lembra da equação de Torricelli? Então ele está aqui também presente. Isso foi no ano de 1643. E que ele falou? Ele fez o seguinte, ele encheu um tubo de vidro de aproximadamente 1 metro de comprimento e mantinha fechado o tubo. Ele inverteu, ele deixou de ponta cabeça e mergulhou no recipiente, que também continha mercúrio, e abriu a extremidade inferior, e notou que o mercúrio descia pouco, estabilizando num comprimento aproximadamente de 76 centímetros, e por isso que ele fala aqui de 76 centímetros, é um padrão acima da superfície livre do mercúrio, ou seja, então a parte superior ficou vazia, e assim a gente temos o vácuo que ele considerou. Torricelli, nessa época, ele interpretou que esse resultado afirmava que mantinha a coluna nesta altura, era a pressão atmosférica, é o que a gente está falando aqui. E o ar comprime a superfície livre do mercúrio empurrando para cima. Se for feito em um orifício na parede superior do tubo, o ar ele vai penetrar por cima na parte do mercúrio, vai abaixar. A coluna do mercúrio vai abaixar no caso. E aí o que acontece? Vocês sabem, né? Por exemplo, quando um time vai jogar lá, vamos lá dizer, o Flamengo vai jogar com algum time lá do Equador, acho que é o LDU, né? Vou dar um supondo aqui, acho que o LDU é um time lá do Equador. Eu não sou flamenguista, mas estou só dando um exemplo. O que acontece? Lembra quando o ar fica mais rarefeito, o jogador chuta a bola sai voando, assim, lógico, a bola vai sair voando, né? Mas ela tem uma facilidade de transmitir, né, naquela região lá dele, de se isolar a bola, né? E o que acontece? Lá o ar é mais rarefeito e assim a pressão ela é menor. A partir daí, sob a ação da gravidade, a pressão do ar sobre qualquer fluido diminui à medida que afastamos da superfície da Terra. Então, e como a atmosfera não é estática, se movimenta, ventos e principalmente aquecimento, isso vai alterando também a pressão atmosférica. Isto que é importante a gente definir. Isso aqui é uma questão mais teórica que eu estou falando. E
Uma coisa interessante que a gente ressaltar, que a gente pode encontrar sobre a relacionado à pressão, por exemplo, quando a gente está tomando refrigerante com canudinho, a gente provoca um pequeno aumento no volume da nossa caixa torácica, porque a questão do pulmão, o funcionamento do pulmão está relacionado com a questão de pressão. E é quando a gente diminui a pressão interna do ar, assim a pressão atmosférica empurra o refrigerante pela nossa boca, porque a gente diminui a pressão dentro. E nisso ele consegue subir. Se antes de tirarmos o canudinho da nossa boca, né, e tamparmos a parte superior com o dedo, um pouco do líquido ficará preso dentro do canudo, sendo sustentado pela pressão atmosférica. Então, isso são assuntos bem interessantes para vocês podem fazer em casa, experiência da pressão interna. Algumas coisas que vocês podem fazer, ou vou deixar uma tarefa para vocês, né, ir pesquisar em casa, é vocês verem, por exemplo, saberem como é que é o funcionamento do pulmão, a questão do sifão. O que mais? Vocês podem também ver uma seringa também. São assuntos que você pode perceber o funcionamento da pressão em si. A gente vai fazer exercícios ao longo na próxima aula, então vocês vão entender melhor esse assunto. Mas só para concluir essa questão da pressão atmosférica, por exemplo, quando a gente está lá, a nossas células, né, nosso corpo, ele tem uma pressão interna que equilibra essa pressão externa ao ar. Então o que acontece? Isso é interessante a gente relacionar no sentido assim, que pensa quando... Por que o vidro não estoura no momento, né? Mas ele estoura no momento de quando está tendo um furacão, né, em alguns locais. Porque tem essa diferença de pressão de ambiente. E quando tem isso, uma hora vai romper e vai quebrar. E sorte que o nosso corpo ele não quebra por causa da pressão, porque tem esse equilíbrio das células. A propriedade delas de ter esse equilíbrio da pressão. Mas, por exemplo, se o vento for muito forte, né, em relação a um furacão, uma tempestade, a pressão externa fica muito menor que a interna. E assim as janelas podem quebrar, os vidros no caso. Então são assuntos interessantes de interferência de pressão que fazem aí esses estragos aí no nosso dia a dia que a gente pode reparar. Então esse aqui é uma questão mais teórica, histórica. A gente vai falar agora sobre outras unidades. O que isso quer dizer, outras unidades? Chega mais. O mercúrio ele é o líquido de maior densidade, o mercúrio no caso. E aí o que acontece? Ele é o de maior densidade. A temperatura ambiente, no caso, tá bom? Então, a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. E daí, se o preferido, né, ele é o preferido para a construção de barômetros. E na prática foram adotadas as unidades de pressão centímetros de mercúrio, que significa que é centímetros Hg. Esse aqui é centímetros por mercúrio. E milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio. Definidas como as pressões, elas são definidas como as pressões por colunas de mercúrio de alturas de 1 centímetro e 1 milímetro a 0 graus Celsius. No local, e depende também, né, que a gente tem que considerar que a gravidade, né, o local tem que ser uma gravidade normal, tá bom? Então isso aqui é uma informação importante, a gravidade normal, né, assim, eu digo normal é 9,8, tá bom? Metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, chega mais, que 1 atm, uma pressão atmosférica, a gente sabe que ele é 76 centímetros por mercúrio. Isso daqui é igual a 760 milímetros por mercúrio. Ora, vamos lá, vamos analisar. A gente pode considerar da seguinte forma, que 1 centímetro Hg, no caso, ele vai ser igual a 1 atm, 76 aqui, que a gente tem que relacionar, 76. Agora a gente pode pegar da seguinte forma, de 1, a gente considera no caso com o valor da pressão, né? A gente pode considerar o valor da pressão, que eu posso chamar de
1,013 vezes 10 a quinta, o igual a 76. Isso daqui vai ser igual a 1,333 vezes 10 a quinta Pascal. E, certo? Só não precisa dizer aqui não. Aí vamos lá, o que acontece? Também a gente pode chamar que 1 milímetro por mercúrio aqui, né? De mercúrio vai ser igual a 1 atm de, no caso, 760 igual a isso daqui dividido por, no caso, que vai dar o mesmo valor ali, só mudando a unidade, o valor exponencial. 10 elevado a 2 Pascal. Ou seja, o que também a gente pode chamar o milímetro de mercúrio, ele também aqui ele é chamado de Torricelli. Se você não sabe, ele é chamado de Torricelli, chamado pela letra, se não me engano, acho que é por Thor, com 2 R. No caso, e um Thor, no caso, ele é igual a, como eu falo, 1 milímetro por Hg. Ok? Isso daqui também é uma coisa que umas informações que a gente tem. E a gente sabe que na prática, né, também é usada a unidade de pressão, que no caso é uma pressão conhecida, que é a HGF, vai ser por centímetros quadrado, igual aqui a 9,81 vezes 10 a quarta Pascal, que isso aqui é aproximadamente a 10 a quinta Pascal. Aproximadamente 1 kgl por centímetro ao quadrado, aproximadamente 1 atm. Então, isso aqui são informações para vocês saberem relacionado às unidades que são utilizadas nesses quesitos aqui, nesses estudos, beleza? Então, só para você informações aqui para colaborar no estudo. E por fim, a gente vai falar sobre o equilíbrio relativo. Vamos lá, o que quer dizer o equilíbrio relativo? A gente tem lá no nosso estudo uma bacia e a gente aplica uma força. Ela tem um líquido e a partir desse líquido a gente está uma pressão atmosférica, gravidade, e a gente aplica uma força. Logo a gente aplica uma força, o nosso líquido é a interação com o nosso líquido lá dentro, né, dessa bacia, e a gente tem a formação de um ângulo, θ. E assim a gente vai determinar esse θ, qual que é o valor desse θ. Vamos analisar primeiro, considerar um ponto aqui, ok? Então vamos lá, a gente tem uma força, chamar de Fi, e aqui a gente tem o nosso peso, ok? Então aqui, e aqui a gente não pode esquecer o nosso θ. Vamos representar aqui, desse lado, a gente tem a nossa força, o peso e a força Fi. E aqui a gente tem uma força resultante. Essa força resultante é a massa vezes a aceleração. Ok? Tá aqui o nosso θ, pela semelhança de triângulos. Vamos lá. O que acontece? Nesse estudo, para a gente achar esse θ, nada mais é que a tangente. Ou seja, vamos só mudar aqui de cor, que fica mais fácil para a gente resolver esse exercício. Então, como eu falando, ele é a tangente. Então, a partir daí, nesse ângulo, o ângulo ele pode ser determinado de dois modos, como a gente está fazendo aqui. Aplicando para a gente saber esse valor. Ou seja, a força resultante Fr, no caso, sobre a partícula, deve ser horizontal, né, na mesma direção da aceleração. E relacionado a esse paralelogramo de força, a gente pode representar da seguinte forma, que a tangente de θ nada mais é que o módulo da força resultante de F dividido pelo peso, né, em módulo. Isso daqui vai dar, a gente sabe, né, substituindo os valores,
Isso daqui vai ser igual a aceleração dividida pela gravidade. Portanto, isso aqui é a tangente de θ é igual a aceleração do objeto, no caso, foi aplicado pela gravidade. É a tangente aqui relacionada ao nosso estudo. E aí, o que mais que a gente pode relacionar isso aqui? Outro modo que a gente pode analisar nesse problema é o seguinte. Se eu tenho aqui o nosso bloco, aqui a gente tem o nosso bloco, aí a gente tem o nosso líquido. Vamos lá, nosso líquido está aqui. Outro modo que a gente pode considerar um referencial fixo no recipiente, e esse referencial ele não é inicial. Assim, a gente pode observar da seguinte forma: a gente tem nossa aceleração aqui, a partir daí a gente tem nosso θ, a gente considera aqui, vamos lá, tem a gravidade, temos um outro aqui, G', e o outro aqui, que é nosso menos a aceleração, né? No sentido contrário aqui. Então, a gente tem aqui a nossa questão dos vetores e o ângulo aqui, θ. O que acontece? Vamos lá, só pegar outra cor. Como se não houvesse uma aceleração menos a, né? A gente considerando aqui menos a, além da aceleração da gravidade, g. Assim, para esse observador, né, como eu estou dizendo que o referencial não é inicial, a aceleração da gravidade, no caso, ele vai ter esse g', e a direção ela é perpendicular à superfície livre dessa figura. Assim, nesse caso, a gente pode considerar que a gente já tem essa tangente aqui, e nesse caso, o g' nada mais é do que ele vai ser, no caso, a resultante, no caso, assim, é Pitágoras, no caso, né? Então, g ao quadrado mais a ao quadrado, dividido, isso que é a nossa raiz. Então, outra forma de você resolver também, analisando por dentro do recipiente ou fazendo de forma de paralelogramo com as forças sendo aplicadas por fora. Ok, pessoal, no próximo exercício a gente vai fazer uns exercícios para colocar isso em ordem, né? As informações que foram aplicadas aqui. É uma questão mais conceitual, não é tão pesado, as informações mais de fluido mecânico que a gente deixou para a aula anterior. Se você não viu, assista lá e veja os exercícios. Agora a gente vai entrar nessa questão do princípio de Pascal e depois no princípio de Arquimedes, né? Então é que a gente está entrando nesses conceitos aqui. Essa aula foi mais teórica, foi uns conceitos mais pontuais. Então espero vocês na próxima aula e até mais.